É um prazer estar. Estamos sempre a trabalhar. Boa noite, as poucas ovelhas, 168 pessoas, agora 70. Quando começa a cair chuva no anda, os mosquitos começam a se multiplicar. Melhorou muito, né? Quando chegamos aqui para 3 anos, aquilo era enxame de mosquitos. Hoje, agora, quem me dá o luxo de fazer live sem colocar isso? Muito forte. Era não demônios, pá. Dominamos o espaço. 3 milhas depois, os mosquitos não conseguiram a batida do homem. Eu os levei a 3 milhas e eles ficaram desesperados, não suportaram. Os levei a 3 milhas do monte. No monte já estava a me cuidar, pá. Chicando produtos namibianos. Como comecei a tomar isso aqui, assim já vai desaparecer, sabe, né? Vão já atacar as fábricas e o homem vai há muitos anos. Sei disso. Como vai perguntar o que é que se passa ao príncipe se eu estou a fazer sacrifício? Não, teus produtos estão a alimentar o meu inimigo lá em Angola e ele vai implorar, permita só que vamos só fechar as portas, não vamos vender mais lá em Angola. Ele fala, não é possível, as pessoas que vão levar, mesmo que vocês não abastecerem, já não abastecem mais. Antigamente a Shoprite abastecia, deixou de abastecer por causa de mim. Quem sabia disso? Quem é que confirma que a Shoprite ainda abastece isso? Já não. Antigamente o Batista ia comprar aí no Shoprite aí da Fresca Angola. Já não, né? Claro. Primeiro já queimaram mesmo aqui, incendiaram o shopping. Depois, quando repararam, oh, venderam na Shoprite. Só uma vez. Já não tinha mais. Assim já eles avisaram, olha, não levam mais. O homem voltou lá a buscar os líquidos. Patrícia, tua colega estava ontem na live, Romano. A madre, ponto, é, Maranata. A mana madre estava muito doente, quase que morreu, mas teve que falar, ó Deus que enviaste a luz através do apóstolo Marcelino, viu? Inventou também o decreto dela, madre. É muito forte, né? Olha aí. Ó Deus que enviaste a luz através, até não falou através, para o apóstolo. Como é que é? Como é que estava? Quem se lembra? Estava através por ONU. Ó Deus que enviaste a luz através do apóstolo Marcelino. Depois disse, Elias já está na sua terra. Já estava mal, já estava no estado crítico. Na hora, ele disse que antes eu não acreditava.
Não antes, depois que ele veio. Quando ele falava, segundo ele falou. Mafuta, ele dizia quando ele falavam que Elias já está na sua terra, tinha muito poder, tinha dúvidas, até que ela veio confirmar. Inventou seu decreto. Ó Deus que enviaste a luz através do apóstolo Marcelino. Elias já está na sua terra. As forças se renovaram. Aquele que estava a desfalecer ficou bom, saiu da convalescência. Isso aqui é muito forte, né? O decreto da madre. Ó Deus que enviaste a luz através do apóstolo Marcelino. Elias já está na sua terra. Já estou bem melhor, apóstolo. Hoje já consegui andar sozinha. Já estou, olha, a madre já está aí. Muito forte. Nós estamos a falar de ti, afinal estás aí. Consegui andar sozinha e comi um pouco, mas ainda estou com fraqueza. Sim, é o tempo que você ficou, né? O tempo que você ficou sem comer. Então isso mostra que nem conseguias andar sozinha. Isso é muito forte, pá. Quase que levaram a madre. Eu lhe dei os autos de fé naquele dia. Eu lhe falei, fala isso onde quer que você for. Quando te achares apertada, no aperto, declara que Elias já está na sua terra. E nós estamos muito espantados contigo. Inventaste o seu decreto. Mulheres de fé. Hein? Eu estou a ver muitas madres a virem se converter. Vocês que ainda não casaram, se preparem para casarem com as madres, já? Ou pastores que ainda não casastes. Hein? Não consegui andar sozinha, só mesmo nos ombros e apoiada nas outras. Ouviu? E não ficaram admiradas hoje? As tuas companheiras não assustaram? De noite para dia já estavas a andar sem ajuda ou então sem o ombro de ninguém? Fala aí. Solteiros da Estene, preparem-se, porque está a haver muitas madres. Sabe que as madres são solteiras, né? Então não vamos dizer muitas madres solteiras. Todas elas, aqueles que estão na flor de idade, começarão a casar, e aqueles que já ficaram velhas. O mais importante, se quiserem, até mesmo velhas vão casar, como assim a prima da Esmeralda é muito jovem, ainda vai casar, vai ter o pululo dele, a Esmeralda vai ser uma madrinha. É incrível. Eles vêm para casarem. Eles foram colocados num cativeiro. Por exemplo, veja só hoje, vou falar só por causa da madre que está mesmo aí, e para o conhecimento de todos vocês, a respeito do celibato. O celibato, segundo a luz da Bíblia, ou então segundo a palavra de Deus. É um erro muito grave quando as pessoas se castraram a si mesmo por causa do reino de Deus e não receberam a palavra de Deus. Um certo dia, madre, ouça muito bem o que você não ouviu aí. Ficaram espantados. Como é que eu ontem não estava a andar e hoje já estava a andar sozinho? Muito obrigado, verdadeiro homem de Deus. Ouviu? Aqueles que já sabem que você tem acompanhado o Elias, as tuas amigas, assim falaram, estamos a desconfiar, né? Nenhuma deles desconfia. Tuas meninas não falaram, mana madre, estamos a desconfiar. Que espertaste aí no Elias que já está na sua terra, não te falaram? Aquelas da tua, hein?
da tua confiança, como diz aqui na gíria angolana, da tua confiançudo, da tua amizade, que já lhes falaste, como as meninas que você lhes meteu a assistir a live. Eu então não esqueço nada, as tuas meninas. Eu creio que falaram, a madre foi curada pelo Elias. Então, veja só, por exemplo, quero a doutrina da Igreja Católica, quero as teorias do Edir Macedo no tocante ao celibato, estão errados. Estão errados, muito errados. Então, eles estão na primeira definição que Jesus deu a respeito dos eunucos. 3. Eunucos que foram sacrificados pelos homens. Eunucos que nasceram. Não. Primeiro o quê? Nasceram eunucos, sacrificados pelos homens. Se sacrificaram a si mesmos por causa do reino de Deus. Estão a entender? Então vamos incluir também lá as mulheres. Não somente os homens, as mulheres. No tocante que foram sacrificados pelos homens, só eram homens, não mulheres. Mas que se sacrificaram a si mesmos por causa do reino, também havia mulheres. E não digo também que nasceram eunucos, porquanto uma mulher pode não fazer filho, mas pode casar, tem acto como com o marido. Então, para as mulheres, eu vou falar no geral, né? Porque também aqui tem pessoas, por exemplo, temos um ex-pastor que esteve na Universal, não sei se ele fez o celibato, eu acho que fez, foi castrado, não sei, eu acho que não. O português, veja o Johnny Cardan está aí, possivelmente poderia, se ele está mesmo aí o pastor, sabemos que Matuca não castrou, Matuca também era embora só, parece discípulo, né? Não chegou a ser pastor ou auxiliar, como é. Então, veja, um certo dia, Jesus falou a respeito do casamento, a respeito do divórcio, que é o repúdio, e vieram ter a Jesus, por que que Moisés permitiu dar carta de disquete, ou então de repúdio? Obrigou, aliás, autorizou que as pessoas repudiassem as suas mulheres. Quando ele não gostasse, por um defeito, por qualquer motivo, então poderia lhe dar uma carta de disquete, como divórcio. E Jesus respondeu, olha, no princípio não foi assim. Por causa da dureza dos vossos corações, Deus permitiu que se fizesse isso. Então Jesus disse, ai daquele que deixar sua mulher por outro motivo, que não seja por causa do adultério. Pois Jesus disse que já não serão mais dois, mas uma carne, e o que Deus ajuntou não separa o homem, como foi no princípio. Então um dos discípulos sentiu a dureza no casamento. E ele disse, então, se a condição do homem é assim, convém não casar. Preste bem atenção. Se a condição do homem para com a mulher é esta, então tá, é muito duro, é melhor ficar mesmo assim. Depois você não vai gostar, depois de casar, e tu estás a dizer que ainda assim tens de ficar com ela, a não que ela adultere. Não, não, não. Os apóstolos, aqueles que já não tinham casado, como João e Tiago e outros, acharam uma oportunidade. Não, não, não. Então, essa condição é esta, pá. É melhor ficar assim. E Jesus aproveitou aquela oportunidade para instruir a respeito deste assunto, de não casar. Ele disse: Isto
não depende de qualquer um que não quer casar. Ele diz, somente àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. O que significa isso? Palavra de Deus ser dirigida direto. Veja só, a palavra de Deus foi dirigida ou é dirigida aqui a todo mundo. Nós todos nos enquadramos aqui. Nos vimos aqui, quer nas obrigações, como também nos direitos. As obrigações são para todos, se quiserem. Deus não obriga ninguém para cumprir a sua palavra, mas Ele te mostra que se você não cumprir, vais morrer, e a morte é separado com Deus, condenado no inferno, sem purgatório, depois lago de fogo. Mas se você quiser se escapar, então tens que cumprir as minhas obrigações. E ele diz, só que também as minhas obrigações têm recompensas, têm direitos, têm bênção, têm prêmio, ok? Tem coisas boas, não somente aqui e na eternidade. Ah, viu? Como o pai está para pregar uma mensagem muito forte, mandei link para entrar. Essa é outra madre. Se já entraste aí, pode mandar mensagem no vermelho, que já estou aqui. A Emanuela. É Emanuela ou Manuela? Emanuela. Então, feito isso, preste bem atenção. Jesus disse, isto não é para todos. Os discípulos disseram, então vamos ficar mesmo assim. Afinal de contas, não dá para casar. E ele disse, não, isso não é para todos. Isto não é para qualquer um que quiser, que não quer casar. Isto não é para todos. Isto somente é para aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. Eu falei, a palavra de Deus é dirigida para todos nós no que está escrito. Não assim diz o Senhor. E está escrito, ok. Mas a mesma palavra que está escrita, que foi dita, continua a ser falada agora. Isto é, Deus falou, ainda fala. E se ele vier diretamente a você, ouviu? É esse, dirigida a pessoa. Não a nós, não a igreja, não ao mundo, mas sim individualmente. Como mais ou menos a palavra que foi dirigida a mim. Não corta cabelo, pois tu és um nazireu. Não comas mais, pois precisa sacrificar a tua vida, porque a caminhada é longa e a guerra é muito grande. Eu é que recebi a palavra. Tenta só alguém não comer para você ver as consequências, as doenças, a morte. A palavra foi dirigida a mim. Não coma mais. E por isso passaram anos, a caminho de 9, daqui a pouco, daqui a 5 meses faço 9 anos. E saudável, porque recebi a palavra. Mas quando eu não teria recebido a palavra, quando eu tentava, não conseguia. Estou a falar fazer propósitos muito longos como esse. Ok? Então, há eunucos que nasceram desde o ventre das suas mães. São as pessoas que já nascem impotentes. Nascem. Tem que pessoas que nasceram assim, desde o nascimento, que ele não se conhece como homem saudável no tocante à fecundação. É impotente. Sinuco significa aquele que não vai casar. E há uns que já entrou. Amém, Manuel. Deus te abençoe. Estes aqui nasceram assim. Não é vontade deles. Infelizmente. É enfermidade. Ok. E há o segundo grupo. Os eunucos que foram castrados pelos homens. Eles não nasceram assim. Mas os homens lhes castraram.
Ah, eu pensei que era Emanuel o nome dele. Tá bom, não vou falar o nome dele aqui. Foram castrados pelos homens. Antigamente, os reis castravam os seus guardas, segurança, aqueles que cuidavam das suas mulheres, aqueles tropas que faziam, hein, a proteção para serem mais fortes, como um touro bezerro como um bezerro que, como é que é? Um boi cevado, que lhe é amputado o órgão masculino, sexual, depois para ficar mais gordo. Então, até hoje, parece que agora terminou, mas tivemos aí em Marrocos, tinha os capados, mesmo Savimbi também tinha a sua segurança, os boinas vermelhos da sua cintura tinham sido castrados, ok? Castração, para não fazerem filhos. Os reis castravam os seus guardas, os homens que cuidavam dos seus tesouros, não ia ter família, não tinha mulher, poderia dormir com a mulher dele, não ia lhe tocar, poderia deixar a mulher para no guarda, não ia lhe fazer nada porque ficou impotente, castrados pelos homens. E é isso que Edir Macedo fez. Edir Macedo castrou as pessoas. É isso que a Igreja Católica fez. A Igreja Católica castrou as pessoas. Talvez a única diferença da castração, quer da Igreja Católica como da Universal eles tiraram, cortaram a veia para que não faça filho, mas faz sexo. Da Católica não fizeram nada. É uma falsa castração também, por isso estão a fazer sempre sexo também. É aí na escondida. Eles podem fazer filhos, isto estão saudáveis, mas então eles castraram, não podem ter mulher e são obrigados a viverem assim, porque é regulamento da igreja, e não casarem, mas como não é essa vontade de Deus, então é muito pecado, muito sexo, muitos filhos espalhados aí e vão se engravidando, as madres são engravidadas, eles estão aqui, eles sabem. Eu tenho uma prima que é madre, confessou na madre, na mãe dela, e disse assim: mamãe, eu já tenho muitos filhos na Itália, mas esquece, mamãe, esses filhos já eram, mas como a minha filha, não, já era. Quando eu fico grávida com o padre, eu vou para a Itália, eu gero, quando você veio desaparecer, fui lá fazer nascer o filho, depois lhe entrego no quê? Não sei como é que é aqueles casas aí, casas Santa da Misericórdia, ou como é, que cuidam dos filhos, então eu volto e não sou quem, eu posso lhes visitar, mas porém estou proibido assumir e se eles resistir, lhes trazer, aquela coisa toda aí. E eles têm que chamar de madrinha, madrinha, tal, e vai lá visita, madrinha, madrinha, depois desaparecem. Esses são os futuros padres e não sei quem, e muitas coisas que acontecem aí. Então, essa castração é dos homens, porque essas pessoas não receberam a palavra de Deus para ficarem assim. Agora, a verdadeira castração da parte do Senhor é esta: alguém recebe a palavra por amor ao Evangelho, por causa da palavra. Não é o homem que lhe falou, o próprio Deus, sem curva, não vais casar, sacrifica a tua vida pelo reino. E assim ele não casa, também não se prostitui, e porque a palavra de Deus chegou até ele, ele tem graça. Essa graça vai lhe sustentar toda a vida. É incrível. Vai ter uma graça muito grande. E essa graça vai lhe sustentar. Minha graça te basta. Vai lhe bastar a graça de Deus, muita fortaleza. Ele é saudável, não fez nenhuma operação, não tomou medicamento. Ele é mesmo saudável, mas sacrificou a sua vida, a sua nascença, a sua felicidade, tudo isso aí, nessa área da cama, por amor a Cristo. Eis como foi Paulo. Paulo terá recebido palavra, não foi por si mesmo. Senão não aguentaria. Quando não é Deus que te fala, depois você vai violar. Por isso mesmo Paulo fala às viúvas novas. Diz assim, todas as viúvas, fala Timóteo, não resista a nenhuma viúva nova para depender da igreja. Por quê? Depois vão querer casar. Resista às velhas. As mais novas, eu digo, vão casar. Vão, casem, vocês são novas. Por quê? Quando vocês disserem que não, já tive marido, já não quero mais casar, ok. Aí já não, isso não é castração.
porque já teve marido. Isso já é um querer e um desejo, amém. Mas, se és nova, você pode violar, os desejos vão apertar, desejos da carne, vai sentir-se só, e depois você vai atrás do quem? Do marido. E assim você que fez um voto de não casar, quebraste o voto. Estou a falar quem já esteve, por causa da viuvez. Não quem nunca teve. Quem nunca teve, só quando o próprio Deus é que te falar. Tem que te falar, você vai ser assim, 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 assim. Então, todos, por exemplo, os apóstolos de Jesus Cristo, receberam a palavra. Esse João e Tiago não casaram. A palavra do Senhor veio até eles. E assim conseguiram. Muitos jovens, com meninas bonitas, mas nunca cobiçaram, nem desejaram, nem se arrependeram de terem decidido tomar aquela decisão que o Senhor lhes mandou tomar. E assim partiram. E tem um galardão muito grande. Agora, essa castração aí por heresias, por isso muita prostituição. Esse de Dir Macedo é o mais grave, né? Edir Macedo, por causa do dinheiro, veja só que tem motivações nisso. Edir Macedo tem motivações por causa de gastar muito dinheiro. Então, os pastores faziam muitos filhos e a igreja tinha um encargo muito grande, gastava mais, cuidar dos filhos do pastor. Então, começaram a lhes castrar para manter os recursos. A avareza. E também foi um pacto que foi firmado. Mesmo essa da Igreja Católica, isso é um pacto terrível. Esses filhos todos aí são entregues a Moloque. Moloque é Deus da fecundidade, Deus não sei de quem, que recebe sacrifício de bebês, sacrifícios humanos de bebês. É incrível como abortos. Antigamente eram sacrificados nos altares para serem queimados. Hoje já não é nos altares serem queimados. Até, ainda bem que também existem esses altares, mas no culto, na macumba, não sei o quê. Mas geralmente abortos. E quando tem essas regras, existem muitos abortos nessas igrejas onde tem regras que os pastores não podem fazer muitos filhos, não podem fazer filhos. Na Igreja Universal não te obrigam. Quer dizer, eles criam métodos para você fazer. Eles criam métodos, criam regalias, criam não sei o que, apertos, não sei o que. Há uns que resistiram, e os que resistiram, eles são obrigados, ai de ti se fazer filho. Então, o que que acontecia? O que que acontece? Aqueles que não fizeram celibato, quando ele engravida a mulher dele, tem medo de assumir, se não vão lhe tirar na obra, vai na clínica, tira. Isso é oferecer sacrifício a Moloque. É isso que está acontecendo também na Igreja Católica. As madres e não sei o quê, os próprios padres, para não ter problema, escândalo com a sociedade. Quantos filhos tiraram? Quantos filhos são dedicados a Moloque? Quantas crianças vão no quê? Nas pias? Multimilhões e milhões de crianças. Isso fortalece Satanás. Sim, porque o sangue desses bebês é incrível. Fortalece mais os bruxos do que o sangue dos mais velhos. E por isso os próprios bruxos, à madrugada, à noite, vêm recolher esses defeitos todos aí para fazerem seus rituais, para comerem isso aí, para fortalecer. Os velhos ficam mais novos, renovados, não sei o quê. Estás a ver o que é tanta barbaridade por causa dos erros. Se dependesse de mim, eu não voltaria a casar. Depois que fiquei viúvo, eu fiz um voto com Deus. Eu falei, eu não casarei mais. E Deus manteve o silêncio. Por que manteve o silêncio? O silêncio significava que ele não disse nem sim nem não. Mas, porém, eu avancei com silêncio. E veja que a graça estava em mim, porque o tempo não tinha chegado. É incrível, mas desde o dia que ele retirou a graça, comecei a desejar não pecar, mas casar. Senti outra vez a saudade, o vazio, como é? Não digo vazio, mas a solidão de falta de mulher. E eu pensei que estava a ser atacado. Eu fui orar para repreender. E ele disse: Não, está mesmo na hora. Daqui a pouco vai vir a tua mulher. Esquece isso. Eu que estou a fazer isso. Já não vai sentir a mesma graça que tiveste. Durante 7 anos eu te suportei, te ajudei, agora chegou a hora. Mas eu não queria, isso não depende. E ele me mostrou isso que eu estou a falar aqui. Isso não depende daquele que quer, nem daquele que corre. Depende de Deus que se compadece. Somente para aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. Ouviu? E eu assumi. Eu falei amém.
Depois me fez lembrar. Lembra-te quando foste nas matas, eu não te mostrei uma menina e te dei até as características da menina. Então estás a pensar o que que é? Eu falei, eu pensei até que o diabo, qual diabo? Sou eu. E ele me disse, vais casar, vais vir uma virgem, uma jovem virgem, e que vais casar com ele. Tentei acreditar, eu disse, esse parece que é o meu inimigo que está a simular aqui. Hã? E quando veio pela primeira vez a menina, eu fui perguntar na tia dela. Essa tua sobrinha é virgem, né? Eu falei, como tu sabes? Eu falei, portanto, como tu sabes? Epá, bom, calma, calma, não. Que é, apóstolo? É mesmo, Deus é que te revelou desse, Deus me revelou. Hã? Ouviu? Porque eu estava a dizer, o que me falou que vais casar, disse que ela é uma mulher virgem. Se não, quando eu perguntei, se dissesse que não, ia dizer, então não é ela. Ouviu? Estão a entender? Isso é um erro grave. E é pecado. Por isso a mulher disse, Paulo disse assim, que as mulheres vão se salvar. Presta atenção. As mulheres salvar-se-ão, primeiro, quando eles viverem a fé equilibradamente e também santificação e gerarem filhos. Deus disse, enchei e multiplicai a terra. E a mulher disse, eu não quero casar. O homem disse, eu não quero casar. Estás a violar o mandamento. Deixará o homem seu pai e a sua mãe e eu não quero. Ah, é? Depois vai ver as consequências. Quando envelhecer, depois começa a lamentar. Ai, a minha vida, eu me arrependo. Porque não foi Deus que te mandou. Ok? E as mulheres, hoje, por isso, veja só, Paulo, quando falou, não existia isso no passado. Talvez a meio gás. Hoje as mulheres vivem a vaidade, não querem fazer filhos. Por isso ele disse, as mulheres vão se salvar, não somente quando eles viverem em fé e andarem em santidade e também gerarem filhos. Porque aquelas mulheres que dizem, não posso fazer filho, senão vou emagrecer, não posso fazer filho, senão vou ficar velha, senão a minha beleza vai desaparecer, senão vai ocupar o meu tempo, aí porque o meu serviço, a minha formação, a minha beleza estão na contramão da palavra de Deus. E eu estou, não, por causa do evangelho, não sei quem é que te falou. O dom do evangelho não te mandou você fazer isso. Você está na contramão do evangelho. Você está a se opor aos propósitos de Deus. Você é anti-Deus, anticristo, inimigo de Cristo. Por isso as pessoas têm que entender. Eu vim para vos esclarecer isso tudo. O diabo está atrás dessas mentiras todas aí, dessas heresias, desses enganos. Para quê? Por que que o diabo leva os humanos a se oporem ou então a atropelar a Escritura? O diabo sabe que os humanos, ao atropelarem a palavra de Deus, estão a pecar. Em outras palavras, o diabo está lhes entregar para Deus lhes fulminar. Por isso sempre foi assim que Deus, aliás, Satanás fazia com Israel, sendo um povo escolhido, um povo amado por Deus. Sabe o que o diabo fazia? Eles incitava contra Deus. E sabe como é que os israelitas eram incitados contra Deus? Lhes ensinava a fazer aquilo que Deus proibiu, que é pecado. E Deus se irava contra a nação. E Deus os castigava. Satanás sabia, né? Esse povo é muito amado. Como disse Balaão, ele tem abençoado e eu não posso revogar. Ah, sim, aleluia. Mas veja a história de Israel no deserto. Quando o profeta, ou então o rei Balaque, chamou Balaão para amaldiçoar o povo, Balaão disse: não é possível amaldiçoar esse povo é bendito, porque estava em harmonia com Deus, senão algumas rebeliões no deserto, não sei o quê, mas senão ainda continuava em sujeição. Sabe qual é o conselho que Balaão deu a Balaque? Quem sabe? Depois que a primeira tentativa fracassou de vir amaldiçoar e os abençoava, foi Balaão que aconselhou Balaque: não faça assim. O Deus deles é um Deus santo e não pode suportar a iniquidade. Você tem que lhes levar a pecar para serem aborrecidos. Se você vai lhes matar ou vai lhes atacar. Senão, enquanto eles estão mesmo no quê?
Quem tentar o leão vai lhe devorar. Eu estou a ouvir a voz de um leão no meio desse povo. Não brinca, então, ó Balaque. Estou indo embora, mas te dou um conselho. Traz o dinheiro e você faz o que eu te mandar. Ele deu muito dinheiro. Diz a Bíblia que amou o presente, que deu o prêmio da injustiça. E deu conselho aos moabitas para que enviassem lá as moças formosas para irem tentar os homens israelitas e se prostituírem, e depois o próprio Deus poderia lhes perturbar. E assim aconteceu. E foram, Moisés ainda estava vivo. Foram lá aquelas meninas, aleluia, as meninas prostitutas. Foram lá, os israelitas estavam todos arrebentados no deserto, mais não sei de quantos anos, todos arrebentados, viram caras novas, viram como mais ou menos naquele tempo, no nosso tempo, tá vendo? Quando mais ou menos vocês vivem numa aldeia, vocês todos se conhecem, aquela menina, e geralmente né, há aldeias que as meninas são poucas, os rapazes são mais. É guerra. Então, quando vê uma menina nova, isso é a realidade da antigamente, uma menina nova que veio do Sanzapombo, que veio do Quimbele, veio de uma outra aldeia, veio visitar a parente dele e não sei quem, é incrível. Você poderia ver todos os jovens da aldeia, tipo uma cachorra, né? Todos os cães da aldeia atrás dela. Então, era assim, israelitas estavam todos arrebentados no deserto, e viram aquelas meninas, vieram com peitos fora e começaram a lhes seduzir e começaram a se prostituir. E Deus lhes perturbou com uma praga incrível. Milhares morreram. Ouviram? É a mesma coisa que o diabo continua a fazer. Por isso, é pecado. As pessoas fizeram celibato em nome de Deus quando Deus não mandou. Ok? E não é somente celibato. E tudo que você faz em nome de Deus, se Deus não manda, ou não mandou, tem o mandar ontem, mandou e tem o manda. Como assim? Sim. Há mandamentos, há palavra que você não precisa ouvir Deus te mandar, já mandou. Mas há coisas que você precisa Ele te falar agora. Aleluia. Eu não preciso ir orar se Deus vir orar. Senhor, eu posso ir jejuar, mas há jejum que Ele tem que liberar. Hã? É digno casar? Sim, mas tens que esperar a mulher que Deus vai enviar e no tempo de Deus. Estás a ver essas coisas todas aí? É necessário, isso chama-se culto racional. Na minha terra chama-se calando tua cabeça, pois não somos animais irracionais, não, mas somos seres inteligentes. E a nossa fé também é inteligente, assim como o nosso culto. É isso que Jesus falou, para sermos prudentes como as serpentes e humildes como as pombas, no meio dos lobos deste mundo mau. E assim vamos sobreviver, aleluia, dos ataques dos lobos, porquanto somos inteligentes e também somos humildes, prudentes. Aleluia. Ok? Por isso agora se preparem, homens da Estene. Está a vir muitas madres para casarem. Não estou a falar dessas que estão aqui que estou a incitar para você. Não, não estou a falar isso. Eu vi, eu vi madres, os milhões, os milhares, padres. Não vi cardeal nem bispo, não. Sempre falei isso. Eu vi padres e vi madres que se convertiam ao Evangelho. Lançavam os terços, choravam, se jogavam no chão e gritavam: Jesus, salva a minha alma! E eram salvas. Aleluia! Oh, terribilidade na terra! Quão insondáveis são os teus caminhos, ó Deus! Quão inescrutáveis são os teus juízos, ó Jesus! Essa é a profundidade das riquezas. Então, a libertação chegou, a luz começa a brilhar. Não há penumbra possível, oposição para impedir a luz brilhar. Não há fortaleza, não há organização, não há império que não vai ser desfeito. Eu preguei agora no Facebook, quem esteve aqui ouviu. Eu disse assim, que enquanto o valente está armado, ele terá insegurança
tudo que ele possui, mas sobrevindo um outro mais que ele, ou mais que o valente, então ele vai não somente retirar a sua armadura e maniatá-lo, e em seguida repartir o seu despojo. E eu me posiciono como mais que o valente no campo da batalha. E assim todos os valentes do inferno estão a levar no focinho, como dizia Sabine. Estamos a perturbar os valentes do inferno, retirando as suas armaduras. E o povo é este despojo, as ovelhas de Jesus. Ele prometeu demandar o seu povo nas mãos dos falsos profetas. Ele prometeu libertar os cativos. Ele prometeu, aleluia, pôr em liberdade os prisioneiros. Multidões e multidões. Então eu disse: não há organização, quer religiosa, quer política, quer tradicional, não importa, não há fortaleza nenhuma onde a luz não vai entrar, porquanto não há valente que vai ficar de pé. Sabe, há 21 anos atrás, no primeiro culto que eu fiz, quando comecei essa igreja, a palavra do Senhor veio a mim, ou então veio até a mim, dizendo: quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás arrasado como uma campina, pois ele está trazendo não a pá, como está escrito, também tem pá claro, mas sim o prumo na sua mão, com aclamações, dizendo graças, graças ao Emmanuel. Oh, esse prumo são os 7 espíritos, a plenitude do Espírito Santo, dos 7 espíritos que discorrem sobre toda a terra. Quem vai poder suportar? Quem tem 7 olhos. Você vai ver Emmanuel, tem 7 pontas e 7 olhos, e quando João chorava lá no céu e dizia: ai de mim, estou perdido, porque ninguém foi achado capaz, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, para que pudesse tomar o livro na mão daquele que está sentado no trono, o ancião de dias, para poder desatar os seus 7 selos e determinar a salvação à humanidade. E João se achou perdido, e um dos anciãos disse a ele: não chores, João, alguém venceu a morte, solta as ânsias da morte, não puderam reter o Senhor. Sim, eis aí o Cordeiro de Deus. Oh, aleluia! O Cordeiro que foi morto e vive e recebeu poder nos céus e na terra e debaixo da terra, para poder tomar o livro nas mãos daquele que está sentado no trono, que não tem princípio nem fim de dias, e poder desatar os seus 7 selos. E eu quero vos dizer que os selos começaram a se abrir. Os selos começaram a se abrir. E em breve tereis a abertura, daqui a um ano, glória a Jesus, do 3º selo e depois do 4º. E quando se abrir o 4º selo, negrura, 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 terribilidade na terra, porque eu vi quando se abriu o 4º selo e se levantou o cavaleiro assentado em cima do cavalo amarelo, sabe? Esse não tinha espada, sabe? Esse não tinha nem tampouco um arco na sua mão, sabe? Esse não tinha uma balança na sua mão. Esse cavaleiro, ele não tinha nada nas mãos, mas no seu rosto estava escrito morte, e o inferno lhe seguia. É isso que a terra vai experimentar antes mesmo do dia do filho da perdição, pois é necessário que a terra seja punida antecipadamente, é necessário que a libertação venha acontecer, mas a libertação não vai acontecer senão com uma violência, e a violência é para amarrar os valentes e desarmar eles para poder repartir o seu despojo. Vós sois o despojo do Senhor, ó terra! Amém. Vós sois o despojo do Senhor. Você que já foi liberto do cativeiro, já foste despojado, e outro povo está a vir, sabe? É necessário que haja guerras, violência, fome, haja tudo isso, consequências dramáticas na terra, para que o povo possa despertar. Pois esses valentes são fortes, é como uma guerra para destorná-los. E uma guerra traz consequências na região do conflito. Eis aqui a região do conflito. A região do conflito já não é só Angola. O mundo é a região do conflito. Vocês não estão a ver o Donald Trump como apareceu todo endemoniado,
todo endemoniado, mais endemoniado do que o Putin, unindo todas as nações, aleluia, glória para afundar a economia, é a preparação do segundo, terceiro céu, para que o cavalo preto se levante, e o seu cavaleiro tinha uma balança na sua mão, mas uma voz soou, não destruas o vinho e o azeite. E não destruas o vinho e o azeite. E o resto, então? Se o azeite e o vinho foi poupado, e o resto? Sem poupação. Mas assim como no primeiro selo, quando se abriu o primeiro selo e o coronavírus arrebentou na terra, sim, que a pestilência, quando se levantou o cavalo branco e o seu cavaleiro tinha um arco na sua mão, sabe o que aconteceu? Houve uma grande colheita. Muitos de vocês conheceram o homem através das dores do coronavírus. Aleluia! Quando eles fecharam as portas, a igreja do Deus vivo se levantou e eu teria avisado naquele dia. Eu disse assim: sabe o que significa coronavírus para a terra? Eu disse: coronavírus. Quem se lembra? Falei de quê? A vara de Moisés e a vara dos magos. A primeira praga, né? É muito forte, né? A vara de Moisés e a vara dos magos. O que aconteceu? Aleluia! A vara de Moisés transformou-se em serpente, porquanto o rei Faraó estava a fugir. Aleluia! Mas os magos fizeram o mesmo. Mas uma coisa aconteceu, é que a serpente de Moisés engoliu as serpentes dos falsos profetas, dos sacerdotes, dos magos do Egito. E nós fizemos isso. A ISTN, SJ, engoliu todas as igrejas. Enquanto eles emagreceram, nós crescemos. Enquanto eles se esconderam, nós aparecemos. Enquanto eles fugiam coronavírus, nós curávamos as pessoas com coronavírus. A OMS veio chocar comigo e eu disse: vocês são crianças. Antes que vocês existissem, eu já era. Onde está a OMS? Conseguiram? Ah! Terribilidade na terra. E eu fiz demonstração de poder naquele dia. Eu chamei alguém que tinha coronavírus, vem aqui, e eu lhe abracei e ficou curado. Eu falei: veja aí, OMS. Mas os pastores da corrupção, muitos morreram, padres morreram, coronavírus. Todos aqueles que pregaram nos seus altares e falaram mal de coronavírus morreram. Você não sabia? Os que não morreram apanharam coronavírus e nunca mais voltaram a falar mal. O único que profanou e falou do coronavírus, não apanhou coronavírus, sou eu. Todos aqueles que tentaram curar coronavírus, uns morreram com coronavírus e outros ficaram doentes. Tibi Joshua morreu com coronavírus. Edir Macedo apanhou coronavírus. Valdemiro Santiago apanhou coronavírus. Tiveram que se esconder com vergonha do povo, porquanto ele apresentara feijão para curar o coronavírus. Aleluia. E vocês querem saber? Coronavírus matou feiticeiros na Terra. Todos que morreram. 99,9% das pessoas que morreram com coronavírus eram bruxos. Então a Terra descansou dos bruxos. Muitos bruxos morreram no coronavírus. Foi julgamento contra os feiticeiros e aqueles que tinham pacto com o diabo. Por isso morreram muitos famosos, muitos que tinham pacto, muitos governantes, muitos homens fortes na carne pereceram, porque Deus começou aí a limpar a sua era. Ele está com a pá na sua mão e já começou a limpar a sua era. Agora vai vir a segunda praga. E no meio passaram várias, né? E vai morrer milhões e milhões, mas milhões e milhões virão para Jesus. Aleluia. Diga amém. Digam glória a Deus. Depois virá o colapso econômico. Depois virá a mistura de todas as pragas. Peste,
guerra, fome e mais uma, a quarta. As bestas feras do campo ficarão endemoniadas para atacarem os humanos. Não é brincadeira, não. Mas aquele que é da semente de Elias vai calar a boca ou fechar a boca do leão, como fez Daniel. Quando você falar, Elias já está na sua terra, o leão fica com a boca trancada. Tem que desistir e retroceder. Cachorros, os pitbulls, aliás, já estamos a ver isso. E eles têm que se aquietar, porque eu tenho autoridade sobre a terra e sobre os mares. E em breve terei autoridade sobre os céus. O que será a terra quando os céus estiverem na minha mão? Agora tenho a terra e o mar nas minhas mãos. O Pacífico está de joelho diante de mim. Aleluia! O Atlântico se prostrou diante de mim. O Índico se prostrou diante de mim. A terra toda, a porção seca, de joelho diante de mim. Agora a guerra lá está no espaço para destornar todas, aleluia, glórias às aves do céu, para destruir as águias. E Satanás vai ter prejuízo. Eu desci para isso. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Digam amém. Digam glórias a Deus. Mas o que é isso que estamos a ver na terra? Estão a ver o cumprimento da palavra de Deus. Lembre-se da parábola que Jesus contou? E ele disse que um homem deixou a sua vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para a terra remota e começou a mandar seus servos para virem buscar rendimentos. Uns mataram, outros despediram de mãos vazias. E depois mandou o seu filho amado. Porventura, eles vão respeitá-lo e vão honrá-lo e vão dar rendimentos da minha vinha. E quando eles viram o filho, disseram: Este é o herdeiro, vinde e matemo-lo e a herança será nossa. E arrastaram-no fora da vinha e mataram-no, pensando que ficaria com a herança. E Jesus perguntou aos vinhateiros maus naquele dia: O que fará o dono da vinha depois de matarem o filho dele quando ele voltar? E eles deram sentença eles próprios: Vai vir, vai matar esses vinhateiros e vai entregar a vinha a outros que vão lhe dar frutos. Estão entendendo? E essa palavra se aplicou a Israel e se aplica também à igreja. Os vinhateiros maus da igreja. É? Você viu? Sabe, uma vez quando eu estava na IURD, eu recebi uma revelação da parte de Deus. E ele me disse: Estás a ver essa igreja que você está vendo? Vai desaparecer da terra. Eu falei: Como? Isso é uma grande fortaleza. Vai. Ele disse: Assim como eu fiz com Silo, aonde estava a minha casa, por causa dos seus pecados. E hoje não existem moradores lá, nem sinais da existência da cidade, aldeia, vila, sei lá, chamado ou chamada Silo. Não existe. Onde o sacerdote ali reinava sobre o povo, lá onde estava a arca, o tabernáculo, que viera do deserto com o povo, com Josué, a antiga capital de Israel. E todas as 12 tribos iam até Silo, peregrinando. Ah, ouves? Procura Silo se existe. É mais fácil encontrar Sodoma e Gomorra. Os arqueólogos encontraram uma terra queimada que cheira a enxofre. E disseram: aqui era Sodoma e Gomorra. Mas Silo não tem nem vestígios. E ele disse: eu vou fazer isso também com esta igreja, como eu fiz com Silo. Ah! Glórias a Jesus de Nazaré. Ok?
E ele dizia, como eu fiz com Ciro, eu farei com Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. E hoje Jerusalém é a religião, começando da mãe e as suas filhas. Matam os profetas e apedrejam os que lhes são enviados. E quantas vezes Deus quis ajuntar os filhos deles, como a galinha junta os seus pintos, e eles não quiseram. A casa deles vai ficar deserta. Só que desta vez se faz diferente. Não é que não vão me ver mais. Estarei com eles até na consumação dos séculos. Eles vão ter que me suportar. Dizem, o homem faz muito barulho. Esse homem faz muito barulho. Está sempre a bater. Sim. Não darei descanso à minha boca. Assim também como não tem dado repouso aos meus olhos, os meus joelhos, também minha boca não vai se calar. Como cantou o brasileiro, como posso me calar? Como é que eu vou me calar como a Raquel? Como? Como poderá ser consolada se os filhos estão presos na mão dos inimigos? Como poderia me calar? Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e choro. Raquel chora seus filhos, não quero ser consolado, porque eles não existem. Eu não vou me calar até resgatar Israel. Quando eu resgatar Israel, então me calarei. O meu choro não vai terminar com a igreja. Eu ainda chorarei por Israel. Chora, Israel. Ainda chorarei por Israel. Ainda bem que eles vão se converter. De Sião virá o libertador para desviar as impiedades de Jacó. E a igreja, os gentios precisam aproveitar o tempo dos gentios. Porque quando o tempo dos gentios entrar na sua plenitude, Deus deixará de lidar com os gentios. Quando o tempo dos gentios alcançar a plenitude, Deus vai deixar de lidar com os gentios e vai voltar a lidar com os ramos originais. Não mais com os zambujeiros, não. E os zambujeiros têm que se salvar agora, porque aquele tempo, o zambujeiro que não foi conectado na verdadeira oliveira, já era. Mas ainda assim tens muito tempo. Mas muito tempo, por causa das guerras do homem, parece que até o tempo ficou mais curto. O mundo está em alta velocidade, está a gemer. Paulo falou desses dias que a natureza iria gemer com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Sim, toda a criação está com dores. Eis aqui o tempo dos gentios. Ouvindo, pois Israel precisa acordar para Deus. Eles vão acordar. Paulo profetizou isso. E todo Israel será salvo. Pois de Sião vai vir o libertador. Aleluia. Glória a Deus. E Deus está falando quando eu me lembro de Jacó. As minhas entranhas começam a ferver. Quando eu me lembro de Efraim no deserto, da sua beneficência. Oh, o seu louvor, a adoração. Quando eu me lembro dos levitas consagrados, dos coatitas que me ofereciam, glória que carregava os meus vasos consagrados. Quando eu me lembro dos filhos de Arão, da família de Arão e seus filhos consagrados, trazendo incenso nas minhas narinas, quando estava no deserto. E eu os guardava, nenhum povo os tocou, suas roupas não envelheceram, não houve enfermo nenhum no meio deles, ninguém conseguiu lhes espantar, mesmo não tendo nenhuma espada na mão, porque eu era a sua guarita. O Israel é aquele que te guarda, não te escaneja. Mas Israel deixou as fontes cristalinas, águas refrigerantes e amaram as cisternas rotas. E por isso foram amaldiçoados até o tempo do fim. E agora vai se repetir a história, não mais com Israel, com as igrejas desviadas de São Judas Iscariotas. Já vos contei a história do maluco, né? O maluco chegou até a mim. Entrou até no quintal, um maluco ousado. Ah, estou à procura de um pastor Bonifácio aqui. Pastor Bonifácio? Aqui não tem pastor Bonifácio. Aqui tem um pastor Marcelino. E ele riu, em outras palavras, olha o menino, estou a falar dele, mas ele nem, não entendeu ainda. E eu lhe falei, você tem que se converter. Ele falou, eu
Eu já estou convertido. Eu disse, qual é a tua igreja? Minha igreja chama-se São Judas Iscariotas. Essas são as igrejas que venderam Jesus. Assim como Judas traiu seu mestre, todas as igrejas desviadas venderam Jesus. Paulo disse isso. Voltaram a crucificar Jesus, traspassaram a Jesus, fizeram agravo ao Espírito Santo, profanaram o sangue de Jesus Cristo. Então são Judas Iscariotes. Traíram, amaram o século presente, amaram as 30 moedas de prata, negociaram com os inimigos de Cristo, que são os reis da terra, e receberam as 30 moedas que são as recompensas para pregarem mentiras, para desviarem almas. Então esses voltaram a crucificar Cristo. E esses todos terão fim, como foi o de Judas Iscariote. Davi, quando fala de Judas, disse que o bispado dele seria retirado, seria entregue a outro, e não haveria nas suas entranhas nenhum descendente. Casa. Enfim, não gostaram da mensagem do sistema. Vocês vão ter que me suportar mesmo assim. Aguenta só mesmo aí. Aleluia! Tá ligado? Agora quero orar para os doentes. Atacaram. O sistema diz: para com isso, homem. Eu não vou me calar. A minha boca se dilatou diante dos meus inimigos, como foi, aleluia, os lábios da Ana estão a destilar favos de mel, palavras da vida eterna. Mas então quem deu crédito na nossa pregação é quem foi revelado o braço do Senhor. Oh, vinde as águas. Venham beber de graça, águas refrigerantes. Eu estou a vender pão e leite, sem dinheiro. Estou a vender de graça pão e leite. Venham comer pão e leite, ó povos da terra. Glória a Deus! Alguém está doente entre vocês? Aqui está o presbítero da igreja. Ele desta vez não vai orar, porquanto a unção que ele carrega é muito grande. Já não ora. Vai mandar a palavra, e a palavra da fé vai curar o enfermo. Não é mais oração da fé. A palavra de fé vai curar o enfermo. E se ele cometeu pecado, seus pecados lhe serão perdoados. Amém. Então amanhã estaremos aí no que fica. Sairemos da saidinha. Mais uma semana fechada. E vamos abençoar o rebanho do Senhor. Depois voltaremos outra vez. São 4 dias que nos faltam de caminhada. Importa caminhar hoje, amanhã, no terceiro e no quarto dia. Depois de 4 dias, serei consumado. É? Na verdade, a caminhada de 7 anos. E não no 7º ano. Depois de 7 anos. Aleluia. Até no 7º dia do repouso, nós vamos trabalhar. Até no 7º dia. No 7º dia, vamos trabalhar. Porque Jesus disse isso. Meu pai trabalha até agora. Eu também estou a trabalhar. Vocês entenderam o que eu falei? Hã? Aleluia. Santa paciência. Ânimo tão longo, capaz de esperar por nós. Ânimo tão longo, capaz de esperar por nós e acreditar em nós que Deus é este
sua majestade e formosura, ele ainda assim procura gente como nós. Oh, aleluia. Não erro porque eu quero. Na verdade, eu quero mais e mais se des completamente em mim. Eu não erro porque eu quero. Na verdade, eu quero mais e mais de Deus. Oh, santa paciência. Uhum. Um ânimo, um ânimo tão longo. Muito obrigado, apóstolo. Por vezes, até parece que o Senhor prega na sua homilia, não está na Bíblia, é muita sabedoria. Ouviu o que a Amade falou? Parece que não está na Bíblia. Sim, só quem leu a Bíblia vai entender que tudo que eu falo está na Bíblia. Quem leram a Bíblia não vai entender nada. Se leram a Bíblia, você vai pensar que eu estou a falar sabedoria dos homens. Do princípio até o fim. Tudo. E por isso, o meu evangelho é uma tarefa, se você não sabia, para exercitar a fé do povo e o hábito também de ler a Bíblia. Então, quando terminar a live, cada um fez apontamentos. Hoje, com a Google, você vai conseguir achar tudo que você precisar. E vai escrever aí, dizer, não, ele falou disso e aquilo. Onde é que está escrito na Bíblia? Vais ver e vais ler, ele falou. É assim. Porquanto o véu se rasgou, agora todos podem caminhar e trilhar o caminho. E muitas vezes vou procurar na Bíblia algumas coisas que o Senhor prega. Sim, é mesmo assim. Continua a fazer isso, madre. E o Espírito Santo está a trabalhar. Aleluia. O Espírito Santo não gosta dos preguiçosos. Aliás, ele não é Deus dos preguiçosos. Não recebemos o espírito de covardia para estarmos outra vez com medo, mas espírito da adopção de filho. Por isso, em nós clama, Abba, Pai, sede fervorosos no espírito. Glória a Jesus ao servir o Senhor e não vagarosos no cuidado. Ouviu? Há um povo que gosta de tudo, lhes fazem os pastores, e por isso caíram no engano dos falsos pastores. Mas o povo que conhece o Senhor está a fazer proezas na terra. E o meu povo sofre porque lhes falta o conhecimento, pois conhecereis a verdade, e a verdade vai vos libertar. Vós que cresces em mim, se permanecerdes nas minhas palavras, então sereis meus discípulos, e eu vou vos instruir a verdade, pois a verdade vai vos libertar. Ouviu? É essa geração de homens sábios, geração de homens livres, que não buscam intercessores, não buscam Aarons para entrar no santuário, para interceder por eles. Geração da fé, geração da pureza. Ó vós que levais os vasos do Senhor, santificai-vos. Não ireis fugindo nem correndo, pois o mesmo Senhor irá à vossa frente e à vossa retaguarda. Não toqueis nada que é imundo. Saí, saí, retirai-vos. Sai do meio dele, povo meu. Diz o Senhor. Essa geração que carrega a cruz. Aleluia. E vai carregando a sua cruz. E vai cantando. Yo, yo, yondinga, yo, bakanga, bubakanga. Assim canjilanza. Madre, essa canção cantamos na Igreja Católica. Eu era ainda criança quando ouvi os mais velhos a cantar. Yo, yo, yondinga, yo, bakanga, bubakanga. Assim canjilanzambi. Amém. Ou então essa canção da igreja. Tá na hora, o Senhor me chamou. Senhor, aqui estou.
Mas quem está doente? Hoje é a live dos curados, né? Saí, não toqueis nada aqui imundo, e eu vos receberei, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Mas tem que sair, não tem que tocar nada aqui imundo. Ou eu tenho autoridade para parar os ventos, para parar o calor, para mudar tempo. Você que está doente, põe a mão no lugar de enfermidade. Pela fé, os antigos alcançaram as promessas. Sejam todos curados em nome de Jesus Cristo. Todos os doentes sejam curados. A enfermidade saia. Haja libertação da tua vida e dos teus. Em nome de Jesus Cristo. As dores desaparecem. As febres desaparecem dos teus filhos. O paludismo sai. Recebam cura. Alergia sai, câncer sai, morte sai, perturbação sai, espíritos vício, esterilidade, impotência, sim, maldição, praga, porta, abre-te a porta. Em nome de Jesus, recebam as portas abertas, recebam a bênção do Evangelho. O meu Deus vos abençoe, o meu Deus vos liberta e recebam a palavra para a pessoa que você está a interceder. Se estava doente, já está curado. Agora chegou a hora de você testemunhar isso. Já não tem mais nada, liga para lá, não precisa mais escrever nada, senão testemunhar e glorificar a Deus. Estou a dizer, não precisa pedir mais nada, porque já recebeste. Assim, é só você exercitar a tua fé. Se era uma dor, um câncer, um temor, então glorifiquem a Jesus, não somente o que aconteceu hoje, o que já tem acontecido antes. Pode testemunhar isso. Olha as palavras da segunda madre que entrou. Ele já não está, mas já saiu. Diz assim: os padres sabem que o pai é Elias e assistem todos. Muito forte, pá. A madre disse: sentia uma enorme solidão, mas depois de ver o pai começou a sentir bem. Eles vivem como se fosse não, vivem numa cadeia, vivem, são prisioneiros de consciência. Por isso a depressão lhes consome, todos eles. E assim estão metidos nos vícios, vício do sexo, pornografia, álcool, drogas. Ouviu? É incrível. Eles buscam preencher o vazio que eles sentem, o vazio de adorarem as imagens, porque aqueles que oferecem sacrifício a outros deuses, as dores lhes serão acrescentadas. E por isso dores na alma. E eles pensam que ao irem buscar os prazeres dessa vida, poderão se livrar do vazio. Pior ainda, dormem, os padres dormem bêbados, pois todos são viciados, são alcoólatras. Hein? A esta hora uns estão deitados no chão, todos bêbados, por quê? Para tentar evitar a solidão, a depressão, o vazio. Mas lá de madrugada, quando eles despertarem, a realidade é a mesma. Pior ainda, uns querem se matar. Hein? Está a ouvir o quê? É incrível. E eu vim lhes trazer a paz. Agora depende deles. Ou vão aceitar a minha paz, ou continuarão a sofrer com agonia na alma. Aleluia. Ela disse que já não sai mais, não sabe, não sei mais o que fazer. Eu lhe disse: vem aqui, fica conosco aqui em casa, renuncia a tudo. Ela disse: está com medo, mas depois vai falar comigo porque ela tem medo de sair. Não, ela vai sair. Ela? Não, pode acreditar. Esse medo vai desaparecer. Deixa eu vou soprar. Primeiro que eu vou tirar minha moela.
O medo vai desaparecer. Vai lhes enfrentar. Prepara já aí a prima dela. Quarto para ela. Vou lhe apresentar mesmo aí no altar.